Olá pessoal, nós temos colocado alguns vídeos aí mostrando o funcionamento do relé térmico TE nos circuitos de rota de aproximação. E em todos os dois circuitos que nós colocamos, nós fizemos com que essa rota de aproximação fosse alimentada, fosse destravada com o tempo de aquecimento. E nesse vídeo nós vamos colocar a alimentação desses relés de rota fazendo a soma entre o tempo de aquecimento mais o tempo de resfriamento. Então nós vamos fazer algumas mudanças aí no circuito anterior, onde nós tínhamos lá o repetidor do quente e o repetidor do frio do relé TE, para alimentar a nossa rota de aproximação. Nós vamos fazer alguma modificação para quê? Para que a gente possa somar o tempo de aquecimento mais o tempo de resfriamento para poder acionar o relé de rota, destravar lá, alimentar o circuito de rota de aproximação, tá bom? Então nós vamos mostrar para vocês aqui qual foi a alteração que eu tive que fazer para que o circuito trabalhasse com esta função, tá bom? Então vamos lá para a prancheta e vamos ver lá as alterações que foram necessárias fazer, ok? Então, bom pessoal, então nós vamos mostrar para vocês aqui quais foram as alterações que nós precisamos fazer. O circuito, ele foi projetado, está desenhado apenas para alimentar o AS através do tempo, tá? Porque essa é a nossa finalidade, mostrar como é que o tempo age em cima do circuito do DAS. Ele tem outras funções aqui dentro dele, mas nós não colocamos agora, tá bom? Esse aqui é o nosso PVS. Mas sempre que formos fazer qualquer análise de qualquer circuito, é bom nós termos o PVS para poder saber exatamente aquilo que a gente estiver vendo no PVS, vai estar vendo também aqui no nosso circuito, tá? Então aqui eu tenho o sinal 2D e o sinal 2E. Quando eu abro o sinal 2D, como nós falamos no vídeo anterior, nós travamos a rota correspondente à abertura do sinal 2D. Se for de reta a reta, ele vai travar essa rota e todos os ativos que estiverem nessa rota. Se for cruzando, ele vai travar todos os ativos que estiverem no cruzamento, e assim sucessivamente, tá ok? Bom, o circuito que nós vamos ver é do circuito do sinal 2D. Então nós temos aqui o relé responsável pela abertura do sinal 2D, que é o DYG, isso aí é um sinal color light, tá? Nós temos aqui o DRP, que seria o 2DRP, que é o repetidor do sinal vermelho. Ele vai estar sempre monitorando se o sinal está aberto ou não. Então, aqui no caso YG embaixo, significa que o sinal está vermelho. E o RP repete a condição do sinal vermelho, ele é repetidor do sinal vermelho. E aqui nós temos o AS, nós colocamos apenas a alimentação do AS pelo tempo, tá? Porque esse é o nosso propósito, né? Então aqui é o AS, e o AS ele é alimentado através do RP em cima, quer dizer, indicando que o sinal está vermelho, ele alimenta o AS através aqui do relé do tempo, né? Do relé que vai fiscalizar o tempo. Então ele sobe, ele subindo ele fica estiqueado e a chave fica destravada, né? Aqui eu tenho o TE, que é o relé térmico, que vai fazer a contagem do tempo através dos seus contatos HF e HBB, que são os contatos do quente e do frio. Aqui eu tenho o repetidor TEP, que repete o contato quente do TE. Então, o TE aqueceu, fecha esse contato, alimenta ele lá, né? E ele vai ficar estiqueado aqui, ó. E aqui eu tenho dois TEPP, que vai repetir tanto o relé que monitora o quente, quanto o contato frio. Então, esse relé aqui, ele só vai energizar depois que o relé térmico aquecer e esfriar. Então ele só vai ser energizado quando ele esfriar. Ele vai ficar preparado para ser alimentado quando ele aquecer, e quando ele esfriar ele vai subir para destravar. E aqui o 2TEBP, que vai estar sempre energizado toda vez que o relé térmico chegar na condição de repouso, né, no frio. Tá? Ele é que vai estar diretamente ligado aqui no RP, justamente para evitar que o RP suba sem que o relé térmico esteja no frio, né? Para proteger lá contra
um tempo menor do que foi projetado lá o circuito para que ele fosse atuado, tá bom? Bom, e como é que ele funciona? Então vamos considerar que o sinal esteja aberto. Se o sinal está aberto, eu estou com o YG em cima, RP vai estar embaixo, RP embaixo vai derrubar o AS embaixo, com RP embaixo, não vai alimentar o TE, e os circuitos repetidores do TE vão ficar também embaixo, exceto o que repete o frio. Então, com o sinal aberto, eu só vou estar com o YG energizado e o TEBP energizado. Essa vai ser minha condição inicial, ok? Agora, se eu cancelar o sinal, no momento que eu cancelo o sinal, eu vou alimentar o quê? O meu TE, para que ele tenha aquele tempo de segurança para depois sim destravar minha chave. Então, no momento que eu cancelo o meu sinal, o YG cai, YG caindo com o relé TEBP em cima, porque está monitorando o frio do relé térmico em cima, alimenta o RP. O RP vai ficar estiqueado pelo seu próprio contato, independente do que aconteça aqui, ele não vai cair mais. E o RP subindo, tá, vai alimentar o AS através do tempo. Tá? Então aqui ele não vai conseguir alimentar, porque o tempo está embaixo, e por aqui também não, porque o AS estava embaixo. Então não tem como alimentar por aqui. Mas o RP em cima, AS embaixo e TEP embaixo, porque o relé está frio, então aqui está aberto, alimenta quem? O TE. Então, no momento que eu cancelar o sinal, vai subir o RP e o RP vai alimentar quem? O TE. Então, os dois vão estar alimentados. E como o TE foi alimentado, ele vai começar a aquecer. Ele aquecendo, ele vai abrir esse contato. Abrindo esse contato, ele vai derrubar quem? O TEBP. O TEBP vai cair, vai abrir aqui, ó. E ele vai começar a aquecer, né? Quando ele aquecer totalmente, que fechar o HF com F, ele vai alimentar quem? O TEP. No momento que o TEP for alimentado, ó, ele vai abrir esse contato, vai cortar a alimentação do TE, vai fechar esse contato para ficar estiqueado através da rota embaixo e o RP em cima. E conforme o TE vai esfriando, né, e aí vai preparar aqui a alimentação do TEPP. E conforme o TE vai esfriando, ele vai abrir esse contato e vai fechar isso. No momento que ele fecha esse contato, vai subir o TEBP. TEBP subindo com o TEP em cima, vai alimentar o TEPP. TEPP sendo energizado, vai fechar esse contato e vai alimentar o AS. O AS vai ficar estiqueado pelo seu próprio contato. Alimentando o AS, ele vai derrubar o TEP e o TEPP. Né? O TE já estava desligado, né? Vai ficar os três desligados e vai ficar alimentado somente quem? O RP, o AS e o TEBP. Os três elétricos vão ficar alimentados. Então é dessa forma que funciona o nosso circuito aqui do tempo, fazendo o monitoramento da soma entre o tempo de aquecimento mais o tempo de resfriamento para ser colocado lá no circuito do AS, tá bom? Agora nós vamos ver isso acontecendo aqui no circuito que nós montamos aqui na mesa, né? Nós montamos exatamente esse circuito e vocês vão ver essa sequência acontecer, né? O YG caindo, subindo o RP alimentando o TE derrubando o TEBP, alimentando lá o TEP no quente. Quando alimenta o TEP desliga o TE, ele começa a esfriar. E quando ele estiver totalmente frio, vai alimentar o TEBP, que o TEBP vai alimentar o TEP, que vai alimentar o AS, e vai completar a sequência aí que nós queríamos ver, tá ok? Então vamos lá, vamos olhar isso na prática, funcionando aqui nos relés, tá ok? Bom pessoal, então nós vamos mostrar para vocês aqui exatamente aquilo que nós vimos no circuito, né? Então aqui nós temos o nosso YG, que é o relé que abre o sinal lá no campo, né? É o relé de abertura do sinal. Aqui nós temos o RP, que é o repetidor do sinal vermelho, né? Quando o sinal estiver fechado, ele vai subir. Aqui o AS, que é o relé de trava de aproximação, é esse relé que nós devemos alimentar ele através do tempo para poder destravar a rota anteriormente feita. Aqui é o TEP, que vai estar que será alimentado através
do contato quente, aqui do TE. Aqui o TEPP, que vai ser alimentado através do contato frio, né, que está sendo monitorado pelo TEBP, e o contato quente, para poder fazer a soma do aquecimento mais o resfriamento para acionar aqui, alimentar o AS. E aqui nós temos o nosso TE, né, que é justamente o relé que vai receber a alimentação, e quando ele é alimentado, ele deforma essa haste central aqui, fechando o contato F, né? E quando ele começa a esfriar, ele fecha aqui o contato em B. Tá? Então isso aqui é o relé térmico, é o TE. E nós colocamos esses LEDs aqui para a gente poder saber em que momento que esses relés são energizados, né? Então nós estamos naquela condição inicial que nós mostramos lá no circuito, né? O YG, quer dizer, o sinal aberto, e o TEBP em cima. São as condições que nós temos quando o sinal está aberto. O TE desenergizado e os demais também desenergizados. Então, nesse momento, com a S embaixo, nós estamos com a rota travada, né? Porque o sinal está aberto. Agora, quando nós cancelarmos o sinal, nós vamos entrar exatamente no processo de tempo, né? Do tempo de cancelamento, né? Vai alimentar o RP imediatamente vai alimentar quem? O TE. O TE vai começar a esquentar, vai derrubar o TEP. Quando ele estiver totalmente quente, ele vai alimentar o TEP. O TEP, quando estiver alimentado, vai cortar a alimentação do TE, fazendo com que ele esfrie, né? E o TE não vai cair, porque ele vai ficar esticado, como nós vimos lá no nosso circuito. E quando o TEBP subir, que o TE esfriar e fechar o contato HB, ele vai alimentar o TEBP em cima, com o TEP em cima, vai alimentar o TEPP. O TEPP vai alimentar o AS, aí completa lá o ciclo. Então nós vamos ver exatamente isso acontecer. Nós vamos fechar o sinal. Ó, fechou, alimentou o RP alimentou o TE. O TE começou a aquecer. Quando ele abrir esse contato aqui, ó, ele vai derrubar o TEBP. Né, porque ele está esquentando, quando ele abrir vai derrubar o TEBP, ó, derrubou o TEBP. Agora, quando ele esquentar totalmente, ele vai alimentar o TEP, e o TEP vai desligar ele. Ó, viu? Subiu o TEP, desligou o TE. Ele agora começou a esfriar. Quando ele esfriar totalmente, ele vai alimentar o TEBP. TEBP em cima, com o TEP em cima, vai alimentar o TEPP. TEPP em cima vai alimentar o AS. Né? Então a gente vai ver exatamente isso acontecendo. Eu só vou dar uma acelerada aqui, porque vai demorar muito a esfriar ali o circuito, então a gente vai dar uma pausa e só vai ligar quando estiver próximo a fechar o contato. Bom, então tá lá, ó. O contato está quase fechando. Assim que ele fechar, vai alimentar o TEBP. O TEBP vai alimentar o TEPP, que vai alimentar o AS. Aí vai destravar a rota que estava travada. Então nós estamos agora vendo o tempo de resfriamento, que o aquecimento já ficou aqui, ó, ficou retido aqui através desse contato. Assim que ele fechar, vai alimentar o TEBP. Está quase fechando, está bem próximo. Olha lá, alimentou o TEBP alimentou o TEP alimentou o AS, destravou lá o nosso circuito. Ele está destravado. Aquela rota que o sinal 2D estava aberto, travando, agora está destravado. Então, com a rota destravada, nós ficamos com o RP em cima, AS em cima e TEBP em cima. Né? E quando nós abrirmos o sinal, vai voltar a ficar o YG e o TEBP em cima. Olha lá. Caiu o RP derrubou o AS, travou de novo a rota, e o TEBP ficou em cima com o YG. O TEBP está em cima para proporcionar a alimentação do RP quando você fizer o cancelamento novamente. Ok? Então, pessoal, veja esse vídeo com bastante calma, vai lá, volta lá no circuito, dá uma olhada no circuito e vê essas sequências para vocês poderem entender esse mecanismo do relé térmico através da contagem de tempo, tanto do aquecimento mais o resfriamento, para poder destravar lá, alimentar o circuito da rota de aproximação, tá ok? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Dê um like aquele que não deu, se inscreva quem ainda não se inscreveu, ajuda o canal aí a crescer, que nós vamos mostrar muito mais coisas interessantes aí sobre
sistema de sinalização ferroviária, tá ok? Então um abraço para todos, bons estudos e até o próximo vídeo.